Oi, pessoal, meu nome é Thaís, faço parte da equipe de visitação da Farms e hoje a gente vai falar um pouco mais sobre o ProGo. Hoje a gente vai trabalhar com o ProGo, que é um peptídeo. Hoje em dia a gente tem tido essa demanda muito grande, essa busca muito interessante pelos peptídeos, novos estudos surgindo. Então, ele é uma fração do peptídeo bioativo derivado do salmão, obtido através, de uma tecnologia de hidrólise enzimática controlada. É interessante porque a gente vai ter um baixo peso molecular que tem uma interação funcional muito interessante que a gente vai estar discutindo. Mas, de modo geral, o ProGo ele vai atuar auxiliando o processo de emagrecimento, suporte metabólico, porque ele é um modulador fisiológico do eixo incretínico. Os estudos trazem que 1,5 g, do ProGo, uma vez ao dia após a refeição, já vai trazer os resultados, para o nosso paciente. Pode ser feito em sachê, pode ser feito em um pote com scoop, então é palatável. E a gente tem algumas indicações de uso, quais são os pacientes que a gente consegue trabalhar. A gente vai discutir mais sobre os mecanismos de ação, mas ele faz um agonismo dos receptores de GIP, GLP-1, GLP-2, faz uma redução da atividade do DPP-4, consegue auxiliar nesse processo de saciedade, onde ele vai prolongar, vai conseguir auxiliar ali na queima do acúmulo de gordura e ainda é um aliado, no desmame dos pacientes que já estão fazendo uso das canetas, dos análogos de GIP e GLP-1. Trouxe de maneira resumida aqui para a gente conseguir visualizar o mecanismo de ação do ProGo. Bom, em um primeiro momento, a gente olhando, parece de fato um mecanismo semelhante ao dos análogos, de GIP e GLP-1, um exemplo é a tirzepatida. Então, ele vai fazer sim uma modulação, de GIP e GLP-1, por isso que a gente consegue pensar no desmame ali dos pacientes, mas também consegue fazer uma modulação, no receptor de GLP-2, então ele vai trabalhar com permeabilidade intestinal, melhorar a absorção de nutrientes também, por exemplo. Temos uma inibição da enzima DPP-4, que faz a degradação do GLP-1. Então, quando a gente tem a inibição, dessa enzima em específica, tem maior tempo de atividade de GLP-1, e aí sim a gente consegue prolongar a saciedade, tá? Essa ação de reduzir, o acúmulo de gordura desse paciente está muito relacionada à modulação do gene ALOX12, onde a gente vai ter essa inflamação de baixo grau também sendo tratada. Bom, trazendo um pouquinho, de estudo sobre o ProGo, escolhi esse que fala de fato sobre a atividade, a ação funcional que ele tem sobre os receptores de GIP, GLP-1 e GLP-2, para poder, regular a saciedade, o metabolismo energético. Então, esses resultados demonstram, que tem uma ativação direta e também dose dependente, em cima a ação, sobre esses receptores. Então, de GLP-1 em 2,3 vezes, o receptor de GIP em 3,8 vezes e do receptor de GLP-2 em 2,6 vezes. Então, por esses dois gráficos, a gente consegue realmente perceber com relação a essa ativação, do receptor de GLP-1, aumentando aqui e aqui em GLP-2. E esse terceiro gráfico aqui, também ilustrando sobre a ativação do receptor de GIP, tá? Esse estudo foi conduzido ali in vitro. Bom, para finalizar, eu trouxe algumas sugestões de fórmulas, Aqui trouxe o ProGo só realmente para reforçar sobre o uso dele, em pote, em sachê ou em cápsula. E aqui a gente colocou, essa opção de colocar, o uso do ProGo mais o Green Select, para auxiliar no processo de emagrecimento.